Convido a todos nesse momento para que façamos a prece inicial como abertura dos nossos trabalhos de hoje. Senhor Jesus e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que possamos nesta noite nos unir em pensamentos com a equipe do Cacique, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade, pedindo as bênçãos, pedindo proteção e amparo para todos nós, para todos que estão em nossas casas, mas principalmente nesse momento difícil que todos estamos passando juntos, pedimos a proteção, o amparo, o amor de Deus para o mundo todo. Hoje não existe uma parte, um cantinho do mundo que não está precisando da ajuda, do amor e do cuidado do nosso Mestre Jesus. Senhor, que possamos contar com o Teu consolo para passarmos por esta prova em nossas vidas. Que assim seja. O capítulo do Evangelho que nós vamos conversar hoje um pouquinho é o capítulo 18, que ele tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós separamos o item 3 para a conversa de hoje, que o item 3 diz a porta estreita. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar sobre esse item, esse título do nosso Evangelho, a porta estreita, mas eu pessoalmente, há muitos anos atrás, quando assisti essa palestra deste assunto pela primeira vez, fiquei bem impressionada, porque naquele momento, naquela época, eu escolhi que eu tinha que buscar várias melhorias na minha vida. Compreender no Evangelho segundo o Espiritismo o que é a porta larga e o que é a porta estreita fez toda a diferença na minha vida, apesar de saber das dificuldades de aplicar no dia a dia. Então hoje esse item do Evangelho para conversarmos é um item que nos esclarece e nos ajuda a viver melhor. O fato de estarmos aqui buscando este conhecimento, esta compreensão, já nos ajuda a saber bem qual é a porta que nós queremos trilhar nas nossas vidas. Então o Evangelho ele começa assim. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena. Como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Nesse primeiro parágrafo do Evangelho, nos faz pensar e tentar buscar compreender o que é a porta estreita e o que é a porta larga. Então, a porta estreita é a porta que aperta, é a porta das angústias, é a porta da luta. Quando nós escolhemos caminhar, entrar pela porta estreita, é porque nós estamos lutando, nós estamos buscando melhorar, buscando ser melhor.
A porta larga é a porta das facilidades, a porta do ócio, a porta da falta do comprometimento, a porta que deixa nós passar sem nos cobrar nada e nós automaticamente não nos cobramos nada também. É aquela porta que diz assim, vou viver assim, vou deixar assim, o que eu fizer de errado para o outro não me atinge, eu não me comprometo. Então é uma porta das banalidades, é uma porta dos prazeres mundanos. Então esta é a porta larga que se refere para nós o Evangelho. A porta estreita, ela simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz, ou seja, é o caminho que nós estamos tentando buscar para nos melhorar. A porta larga, o roteiro fácil do espírito pelo caminho do erro e da perdição. E por que a maioria de nós quem está aqui na Terra, né? Nós que vivemos aqui na Terra, não nós que estamos aqui na nossa casa. Porque a maioria de nós, né, prefere a porta larga. Nós cidadãos, nós que estamos aqui no planeta Terra, por que nós preferimos mais a porta larga se é a da estreita que salva? E se nós temos esse entendimento que é da estreita que salva? Não se trata bem de uma preferência, mas de uma predisposição do homem em perambular pelas veredas do erro, em face do estágio evolutivo em que se encontra a humanidade hoje na Terra. Então aqui o Evangelho nos coloca muito bem que nós, seres humanos, como estamos aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, nós temos uma predisposição a buscar sempre a porta larga, que é a porta das facilidades. Essa predisposição, ela existe em nós, porque enquanto não tomamos conhecimento, não tomamos autoconsciência dessa porta, nós vamos levando a vida do jeito que dá para levar. Tudo pode mudar a partir do momento que nós compreendemos que o caminho que nós estamos seguindo não está de acordo com as leis de Jesus, e se nós escolhermos seguir Jesus, nós vamos escolher então trocar a porta. E ele complementa ainda aqui no Evangelho sobre a porta larga. Ao influxo da lei do progresso, o homem, mais cedo ou mais tarde, cederá à necessidade de evoluir e tomar o caminho que conduz à porta estreita. Em algum momento da nossa vida, nesta encarnação, se tivermos a capacidade de compreender, ou nas próximas encarnações que tivermos, nós vamos escolher a porta estreita. Mas a cada um de nós é dado o livre-arbítrio, cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem um aprendizado a seguir. Nem todos nós estamos prontos, porque a porta estreita, ela requer sacrifícios, ela requer muita disciplina, e aí nem todos nós estamos abertos ou prontos no momento para escolher essa porta. Então, a cada um de nós o nosso momento. E por ser grande a massa de iludidos pela porta larga, significa ser ela um obstáculo intransponível? É muito difícil? Diz que não. Esse obstáculo é difícil, no entanto, nada nem ninguém detém a marcha do progresso das criaturas, de acordo com os desígnios divinos. Então, este é o caminho. Nada nos segura para seguir um dia pela porta estreita, porque é o caminho de Deus. E esse caminho todos nós um dia iremos seguir. Quando nós nos encontramos aqui na Casa Espírita buscando compreender um pouco mais, melhorar, já significa que nós estamos buscando na nossa vida o caminho pela porta estreita. Por quê? Quando nós buscamos através das palestras que acontecem na nossa casa, através das leituras, através da prece que todos nós somos orientados a fazer, pelo menos semanalmente, através da nossa comunicação
diária com Jesus, com Deus, nós já estamos buscando a porta estreita, nós já estamos começando a querer caminhar por ela. Porque aqui nós temos muito entendimento, muita compreensão, muito esclarecimento. Claro que cada um de nós vai galgando cada passo, cada dia, porque cada um de nós tem as suas dificuldades no dia a dia. Mas quando nós temos a consciência, quando nós temos o entendimento, fica mais fácil compreender e com isso a gente escolhe sempre caminhar no caminho do bem. Podemos cair fora de vez em quando? Claro que sim, somos seres humanos, mas nós sempre voltamos para o trilho do caminho do bem. Então que tenhamos todos essa consciência, que o fato de estarmos aqui já significa que nós estamos tentando buscar se melhorar. Afinal, nós temos um Pai amoroso, estabelecendo nos roteiros de seus filhos uma passagem estreita e de difícil acesso à felicidade, enquanto a porta para a perdição apresenta-se larga, a ponto de serem poucos os que saem bem nessa escolha. O Espírito Emmanuel, no livro Ceifas de Luz, ele nos diz o seguinte: ele assevera que nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Antes de voltarmos nessa encarnação, nós combinamos lá no outro lado que nós caminharíamos, o que nós estaríamos assumindo o compromisso de fazer essa nossa jornada evolutiva aqui na Terra no caminho do bem. Nós combinamos isso antes de nós irmos para cá. Por isso que ele nos coloca bem aqui, que a porta da senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nós temos perante ele de cumprir o que nós combinamos antes de vir para esta encarnação. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação, traçado antes da reencarnação, o qual o Espírito se propôs a cumprir. Então todos nós estamos aqui com promessas e tentando cumprir através do nosso dia a dia, através das nossas rotinas, dos nossos desafios, aquilo que colocamos como meta, como objetivo antes de chegarmos aqui. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a eles se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e se adequar à harmonia das leis cósmicas. Aqui no Evangelho está nos dizendo que atender a toda a nossa promessa, o que nós nos comprometemos aqui na Terra, é árduo, porque nós temos muita facilidade que ela nos bate todo dia à nossa porta. Por isso que é colocado aqui no Evangelho que costuma ser árdua a nossa jornada. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise no processo evolutivo, no qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com certa insistência. Quando o Evangelho nos diz uma pequena crise no processo evolutivo, porque quando nós estamos nos desenvolvendo, quando nós estamos traçando um caminho aqui da evolução, nós temos também os nossos hábitos antigos, os nossos defeitos, as nossas más tendências. Por isso que existe uma pequena crise no nosso processo evolutivo. A gente vai evoluindo e de repente acontece algo nas nossas vidas e com más ações a gente cai de novo. Depois nós voltamos a se reerguer e seguir. Então faz parte do nosso processo evolutivo, porque todo dia nós estamos sendo testados. E quanto mais nós conseguimos evoluir e compreendermos que nós temos que melhorar as nossas más tendências, mais teremos crise evolutiva, porque mais seremos testados no nosso dia a dia. Porque é desta forma, somente vivendo aqui na Terra, passando por essa encarnação aqui na Terra, que nós podemos dizer conseguimos ou não. É no
teste. O que nós estamos vivendo, todos nós aqui, é um teste. Então, a espiritualidade superior é enfática a nos afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más tendências, mas a espiritualidade nos coloca muito bem, pelos nossos esforços. Então podemos vencer as nossas más inclinações, e ela ainda diz que falta ao homem, falta a nós a vontade de se reformar, e ainda lamenta, com poucos dentre vós fazem esforços. Então a espiritualidade nos coloca que para nós seres humanos que estamos aqui na Terra, nos falta muita vontade e muito esforço de querer se melhorar, de querer progredir, porque a tendência que a maioria de nós temos é voltar para as facilidades. E é esta observação que o Evangelho vem nos colocar para que nós estejamos atentos. No momento que nós estamos escolhendo, o que nós estamos escolhendo? A facilidade ou o caminho que nos conduz a seguir a Jesus? Então, a disciplina em controlar as próprias tendências exige algum esforço, mas ela é plenamente viável. Então, a disciplina, aparecendo aqui no Evangelho também, como ela é importante na nossa vida, termos disciplina. Ou seja, todos os dias temos que nos analisar, nos reavaliar e nos observar se nós estamos tendo disciplina na nossa conduta. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita do que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira. A ira é algo que nos acompanha. Todos nós, seres humanos, temos a ira que nos acompanha, a raiva dentro de nós, uns em maior grau, outros em menor grau, mas é um sentimento, uma má tendência que nos acompanha e que nós estamos aqui para melhorar. Como é ruim quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos ira. Como é ruim quando a gente não consegue dominar esse sentimento que nos destrói em primeiro lugar e depois destrói o outro também. Então este é o convite que Jesus nos faz de nós nos observar nessas nossas más tendências, dessas nossas más virtudes, de que a ira, a raiva é algo bem forte de nós seres encarnados aqui na Terra, que nós estamos aqui para melhorar, para deixar de ter, porque todos nós trazemos de outras encarnações muita violência, nós temos um passado muito grave em nossas vidas, de outras vidas, porque a violência fazia muito parte muita parte da história da humanidade, mas ainda faz. Nós podemos não compartilhar, não mais estar nesse meio, mas nós vemos isso todo dia na televisão, nos jornais, que acontece muita violência ainda. Também domar dentro de nós o orgulho que nós temos, que nos faz ficar cegos, não nos deixa ver o quanto nós precisamos melhorar. A inveja é outra má tendência que nós temos, a inveja, o invejar o outro, querer o que o outro tem, cuidar do que o outro faz. Então a inveja faz parte do de nós aqui na Terra. O egoísmo, querer tudo para mim, eu quero ser dona de tudo, quero controlar tudo, quero ser tudo meu, né? O ciúme, o quanto ele atrapalha nossas vidas. O ciúme é uma palavra que a gente fala muito pouco, que a gente estuda muito pouco, mas a gente sabe o quanto as pessoas sofrem pelo ciúme, desde nos seus relacionamentos pessoais, ciúme no trabalho, ciúme na família, quem se sobressai mais. Então o ciúme é algo que nos destrói, que nos faz infelizes. Então buscar reconhecer antes esse sentimento. Quando eu reconheço que eu tenho esse sentimento, eu consigo trabalhar ele depois. O reconhecer é o primeiro passo. O desequilíbrio da sexualidade também. A gula é uma outra situação que todos nós sofremos, né? E muitos de nós em maior grau, menos grau, mas a gula também deve ser tratada e combatida e tentar controlar ela.
E dentre outros hábitos e sentimentos infelizes que a gente tem, a falta de paciência, a mentira, a fofoca, faz parte do nosso cotidiano, faz parte das nossas vidas, mas nós temos que, em primeiro lugar, perceber esses maus sentimentos, essas más tendências que nós temos em nossas vidas. A partir do momento que a gente aceita que a gente tem, reconhece, aí nós conseguimos tratar e melhorar, porque o melhorar significa um pouco por dia. Ele não significa de hoje para amanhã tudo. Mas quando eu estou no meio de uma situação de fofoca e eu consigo me afastar, já é um primeiro passo. A fofoca não nos leva a nada, bem pelo contrário, ela pode destruir muitas vidas. Quantas pessoas já foram destruídas por causa da fofoca, né? Por causa da maledicência. Então, o Evangelho vem nos chamar a atenção que nós temos muitas más tendências, muitos sentimentos que nós temos que trabalhar e que todos nós estamos aqui neste planeta para trabalhar os mesmos sentimentos negativos, porque todos nós temos, uns de maior escala, outros menor escala, mas todos nós temos esses sentimentos negativos, esses desequilíbrios, e que nós estamos aqui para nos melhorar e para nos tratar. É isto que o Evangelho nos pede, para que a gente possa reconhecer, ir tratando esses sentimentos para começar a trilhar o caminho da porta estreita. E é necessário e urgente que a criatura encarnada se empenhe, que aí ele nos chama a atenção que como é que nós fazemos isso, como é que nós podemos no nosso dia a dia, porque nós temos que conciliar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional com as leis de Jesus, com a vida, o exemplo, o modelo de Jesus. E como fazemos isso? Como aplicar depois que nós saímos aqui da casa espírita, que nós compreendemos um pouco mais, como vamos aplicar isso? E aqui ele nos diz que a criatura encarnada se empenhe em ser um profissional honesto e competente. Então que todos nós façamos a nossa parte em sermos bons, em sermos leais ao nosso trabalho e sermos honestos. Que a gente seja um pai e uma mãe presente e dedicado para os nossos filhos. Que a gente seja como filho respeitoso, que nós respeitemos os nossos pais, os nossos avós, né? Que sejamos obedientes aos nossos pais e aos nossos avós também. Que sejamos um aluno estudioso quando estivermos estudando, porque os nossos pais se esforçam muito para nos colocar numa escola. Então, que sejamos um aluno estudioso, que tenhamos essa consciência. Que sejamos um irmão compreensivo. Quantos de nós brigamos muito com os nossos irmãos, discutimos, e Jesus nos pede que sejamos irmãos compreensivos, que tentamos acalmar e acerenar os nossos corações e que busquemos entre família nos dar bem. Jesus nos chama atenção para isso, porque buscando viver no trabalho, viver em família, em harmonia, no casamento em harmonia, nós já estamos escolhendo entrar pela porta estreita. Ser um esposo, uma esposa fiel e afetuoso, né? Ser um cidadão honesto. Então, que nós possamos trilhar o nosso caminho, o nosso dia a dia, dentro das nossas rotinas que nós tenhamos, né? Cada um tem uma rotina, que nós possamos trilhar no caminho do bem e tendo, primeira coisa que nós temos sempre que pensar, importante é antes eu me melhorar, eu depois estar bem dentro da minha família. Não adianta eu buscar ajudar fora, se eu dentro da minha casa, eu não aplico a caridade, eu não aplico o amor, eu não sou afetuosa, né? Então, eu não tenho compaixão, eu tenho que começar pela minha casa. E por isso que o desafio é muito grande, porque para nós é mais fácil ser afetuoso com um amigo lá fora, é mais fácil ser caridoso com alguém lá fora que eu não conheço. Agora, quando eu tenho que transportar e trabalhar esses sentimentos dentro da minha casa, aí fica bastante difícil. E aí vem o desafio que Jesus nos coloca aqui: seja o melhor dentro da sua casa, seja o melhor dentro da sua família, seja melhor dentro da sua sociedade, dentro do trabalho que você se encontra.
Ao homem resta, em sua condição de aprendiz na grande escola da vida, identificar e cumprir os seus deveres de cada dia. Entender que a sua felicidade não vem de realizar fantasias e caprichos, que frequentemente apenas refletem o desejo de reviver hábitos de um passado que convém deixar para trás em caráter definitivo. Que nós tenhamos condições de avaliar as nossas escolhas, que se nós já erramos muitas vezes no nosso passado, a escolha nossa de deixar de errar, de seguir um novo caminho. E continuar nos erros do nosso passado significa não querer ser melhorar. Finalmente, compreender que lhe compete basicamente ser digno e bondoso e aplicar a vontade firme na realização desse projeto que constitui o seu roteiro de libertação à sua porta estreita. A porta estreita é a evolução que será atingida com a depuração moral, não importando quantas encarnações serão necessárias para isso. Então nós precisamos da depuração moral, nos elevar moralmente para que possamos caminhar pela porta estreita. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Por isso que chama que larga é a porta da perdição, porque a maioria das pessoas vai pelo caminho do mal. E é estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Porque é difícil realmente transpor os nossos defeitos, transpor os nossos hábitos velhos, o homem velho que nós somos. Mas é possível. O Evangelho está aqui nos dizendo que é possível. É viável, mas nós temos que ter vontade e nós temos que ter esforço. Então, seguir Jesus requer sacrifício. Se nós escolhemos Jesus como nosso modelo e guia, nós temos que compreender que ele requer sacrifício. E nós, como seres humanos, cheios de defeitos que somos, que queremos fugir, nós temos medo do sacrifício. Nós temos medo de fazer esforço, nós temos medo do fracasso, porque o medo nos paralisa. Nós temos medo da responsabilidade. Por isso que muitos de nós que estamos aqui na Terra, tendo a oportunidade de evoluir, escolhemos continuar na porta larga, na porta das facilidades, porque daí nós não nos cobramos nada, nós não temos consciência. Então eu fico naquela porta que nada nos é cobrado. Agora, quando eu escolho me melhorar, quando eu escolho me desafiar, aí então eu sei, vem o medo junto disso, mas eu tenho a vontade e eu escolho querer evoluir, e escolho ter disciplina, escolho me desenvolver. Então, Jesus diz que requer sacrifício. Então, saibamos analisar o medo que sentimos e vamos continuar sentindo medo, mas o domínio do medo também ele está como escolha nossa de escolher sentir medo sim, mas escolher continuar. E nós temos que abrir mão dos hábitos, dos apegos, das crenças antigas que nós temos para poder escolher o caminho da porta estreita. Somos muito resistentes, muito apegados às coisas, porque realmente a gente não quer abrir mão de determinadas coisas também. Somos apegados, né? Mas enquanto não vencermos tudo isso, não conseguiremos fazer o trabalho da mudança. Então nós precisamos nos dar por conta, nós precisamos compreender que isso faz parte da nossa evolução, ir para frente, voltar um pouquinho, depois começar de novo faz parte, porque a vida está sempre nos apresentando muitos desafios e nesses desafios a gente cai, a gente chora, a gente não aceita porque errou muitas vezes, mas o importante é sempre recomeçar de novo. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçarmos novamente o nosso dia.
Nós é que decidimos isso. Foi nos colocado como presente todos os dias, quando amanhece, nós temos uma oportunidade de um novo começo. E no Evangelho nos coloca uma conclusão sobre esse item que nos diz: a porta estreita é o único caminho que nos levará todos a Deus. Quando rejeitamos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor a ela nos conduzirão em regime de misericórdia divina. De uma forma ou de outra, nós iremos para a porta estreita um dia. O importante é que nós que estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de compreendermos. Todos nós agora podemos chegar em casa, abrir esse capítulo 18 do Evangelho, lermos novamente para ampliar um pouco mais os nossos horizontes, o nosso conhecimento e compreendermos um pouco melhor. Que bom que estamos aqui, que bom que estamos nos dando a oportunidade de aprender, porque quanto mais nós aprendemos, menos nós sofremos. Aprender significa sofrer menos. Que bom. Agradeço a presença de todos vocês aqui, sejam sempre bem-vindos e eu convido a todos nesse momento para que façamos a prece de encerramento. Amado Jesus, equipe do Cacique de Barros, agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui, agradecemos a ajuda espiritual que recebemos durante esse tempo que estamos, agradecemos a participação também dos amigos que se encontram no Facebook nesse momento e te pedimos, Senhor, olhe por nós, cuide de nós, nos proteja e que possamos seguir o teu caminho, o teu exemplo. Que possamos sempre, Senhor, te agradecer pela oportunidade que temos de ver o sol, a oportunidade que temos de sentir os dias lindos que estamos vivendo e que possamos aceitar esta prova que todos estamos passando com resignação, sem queixas. Tudo tem um propósito na vida e que a cada um de nós será interpretado do seu jeito, mas para cada um de nós vai ter o seu aprendizado. Te pedimos, Senhor, muita proteção, muita luz para todos nós e para todos os nossos que se encontram em casa. Em especial neste momento também, Senhor, te pedimos por todos os profissionais de saúde que sejam intuídos e amparados pelo teu amor, para que consigam continuar firmes no propósito de cuidar de todos os doentes que existem no mundo todo. Te pedimos muita luz, muito amparo, muita proteção e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.